De volta a Brasília, a relatora da CPI das Bets, a senadora Soraya Tronic, pediu o indiciamento de 16 pessoas por crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Quem traz as informações, repórter André Anelli, chegando agora ao Jornal Jovem Pan. Eu te pergunto, André, figuras conhecidas nesta lista? Bem-vindo. Algumas sim, viu, Tiago? Ótima noite para você, boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O parecer apresentado pela senadora Soraya Tronic acusa a influenciadora Virgínia Fonseca pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato. Já a influenciadora Deolane Bezerra é acusada pela contravenção de jogo de azar e loteria não autorizada, além dos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Tanto Deolane quanto Virgínia fazem parte do grupo de 16 pessoas com pedido de indiciamento pela CPI das casas de apostas, as chamadas Bets. Os demais suspeitos, entre eles empresários e representantes das casas de apostas, foram acusados de diversos crimes, sendo os mais recorrentes lavagem de dinheiro e organização criminosa. A votação final do parecer, que tem 541 páginas, foi adiada por um pedido de vista coletiva dos senadores, mas a relatora Soraya Tronic afirmou que o processo continua dentro do prazo da CPI e não deve prejudicar o resultado dos trabalhos. Começamos um trabalho que não termina com a CPI. Então a prorrogação vai ser mínima apenas para a votação do relatório, com a dificuldade do quórum que nós estávamos tendo. O presidente aceitou a opção de manter este quórum. Por quê? Porque os relatórios foram protocolados menos de 24 horas antes da leitura. Então, os senadores, lógico, têm o direito de fazer a leitura, porque o prazo, em tese, se escoa no sábado, dia 14. O relatório da CPI apontou ainda que os jogos online de apostas, que hoje financiam boa parte do futebol profissional aqui do país, ainda foram responsáveis pela redução do consumo das famílias, em especial das famílias mais pobres, que deixaram de gastar no comércio para perder renda no jogo, com impactos negativos para a economia brasileira. Diante dessa constatação, o relatório da CPI pede regulação mais rígida das apostas online, com criação de entidade nacional independente para regular o setor, também um cadastro nacional de jogadores e uma maior restrição à publicidade das bets. A estimativa é que as casas de apostas movimentaram entre 89 e 129 bilhões de reais só no ano passado, volume maior do que o orçamento do Ministério da Educação. Uma das acusadas, então, de crimes no âmbito da atuação das casas de apostas, a influenciadora Virgínia Fonseca, disse por meio das redes sociais estar surpresa com a decisão do colegiado aqui no Congresso. Tiago. É isso, André Anelli, então, falando sobre a CPI das Bets, essa sugestão de indiciamento. Você volta daqui a pouquinho. Nelson Kobayashi, deixa eu te perguntar, claro, com o seu olhar da área da justiça, a CPI pode trazer alguma vantagem, alguma melhoria nessa situação em relação às bets? Tem as sugestões que o André cita e também eu te pergunto a partir de agora, porque é uma sugestão de indiciamento, que a CPI não tem poder de polícia para indiciar ninguém, né? Olha, Tiago, a finalidade da CPI são duas as finalidades, né? Essa de investigação e de relatório final que remete às autoridades competentes, no caso o Ministério Público, tudo que foi colhido de testemunhas, de documentos, tudo que foi produzido na CPI para uma possível punição judicial. O Ministério Público vai poder, eventualmente, oferecer ou não denúncia a respeito dessas pessoas que foram alvos da CPI, mas também tem uma outra finalidade, a CPI, que é a de aprimoramento da atividade legislativa. Se averigua ali o que é de ruim dessa atividade das bets e isso pode gerar projetos de lei. Essa seria a cena ideal, né, de uma CPI que se converta em melhoria para a população a partir de projetos de lei. Vamos ver como é que os membros dessa CPI vão tratar desse caso em relação a isso, porque até o momento a gente só viu cortes, manifestações e agora, nesse caso, indiciamento de pessoas famosas que dá
página no jornal, repercussão, não só para os que estão aí sendo indiciados, mas também para os parlamentares envolvidos. Dora, a senadora Soraya Tronic, que é uma parlamentar atuante, né, se esforçou nessa CPI, mas um parlamentar sozinho não resolve a situação. Para você, politicamente, foi uma CPI mais ou menos, uma CPI que ainda pode render alguns frutos? Olha, ela foi bem mais ou menos, até porque ela acontece no meio de outras coisas, noticiário todo ocupado, tem denúncia de golpe, tem militar no banco dos réus, enfim, ela também, coitada da CPI, padeceu da concorrência do noticiário, né? Por isso que eu digo que ela foi mais ou menos. Agora, CPIs depende, eu acho que elas sempre são úteis, dependendo de como são conduzidas, porque aquele momento, independentemente do resultado objetivo que tenham, né? Porque a gente viu, por exemplo, uma CPI da pandemia, ela deu resultado praticamente zero do ponto de vista dos indiciamentos sugeridos, das medidas sugeridas, mas durante aqueles meses da CPI, o que ela levantou de dados, o que expôs de fatos, foi muito útil, né? A última CPI que eu me lembro que teve realmente o condão de gerar esse tipo de resultado foi a CPI dos Correios, que veio resultar. Depois dela, houve o processo do mensalão. Mas isso não quer dizer que elas não sejam úteis, porque é exatamente isso. Você traz um assunto à baila, a CPI das bets traz esse assunto que é mega importante. Essa gente não tem menor simpatia por essas pessoas que ficam ostentando nas redes sociais, ganhando um dinheirão em cima da desgraça dos outros, tá certo? Porque é isso que essas apostas fazem. Então, o simples fato de você trazer, discutir, expor, já é bom. Não acho que seja inútil, embora não acredito que a gente deva, assim, colocar fichas num resultado, digamos assim, objetivo, do ponto de vista de realmente de indiciamentos, de punições ou de novos projetos. Não, acho que ela cumpriu o seu papel de trazer o assunto à sociedade.